Sejam todos muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? O Ayrton, em 2009, sofreu um acidente de moto, bateu com a cabeça no asfalto e passou 2 dias desacordado. Quando ele acordou, ele não tinha nenhuma memória do acidente, mas ele se lembrava de algo que, como ele mesmo disse, até hoje não encontra palavras para adjetivar. Vamos conhecer a EQM dele? Ayrton, muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que somos nós, a sua experiência de quase morte, a sua história. Por favor, se apresente, nos conte tudo que você puder sobre a experiência, sobre outras coisas relacionadas a ela que você achar interessante que a gente saiba, e desde já, muito obrigado. Eu agradeço. Meu nome é Ayrton Antônio Hoffmann. E trabalho com pintura, escultura, né? E o que aconteceu, 2009, dezembro, dia 28 de 2009. Eu estava em Santa Catarina, moro em Taquara, né? Estava em Santa Catarina, daí eu estava de moto, né? E eu estava com outra pessoa, só essa pessoa eu não quero divulgar o nome dela, só para mencionar que tinha outra pessoa comigo. Então, assim, eu trabalho vendendo meus trabalhos, minhas pinturas, né, e achei que seria um lugar bom, né, para mim trabalhar Santa Catarina, Torres, ali. E eu fui de moto para lá, né? Tinha uma moto nova, tudo. Eu fiquei uma temporada lá, daí, dia 28 de dezembro, vai fazer 10 anos agora, eu estava voltando de Torres, daí tinha passado em Torres, e estava voltando. Daí peguei a estrada Rota do Sol, que liga São Francisco aqui, mais perto de Taquara. Era 12:30, tinha sol, tudo, tinha muita claridade, só não tinha carro, né? Na faixa, quando eu peguei para cá, não tinha carro, assim, não passava carro, nada, pouco movimento. Quando eu estava chegando, a única coisa que eu me recordo, assim, quando eu estava chegando perto de São Francisco, que eu me recordo. Até ali, eu não tenho mais lembrança, assim, eu não tenho lembrança do acidente, eu não tenho lembrança de nada, mas ali apagou tudo para mim. Apagou antes do acidente ocorrer? Não tenho lembrança do acidente até hoje. Pelo que eu sei, a moto, e de fato eu fui ver depois ela, olha, a roda da frente, ela entrou num buraco na faixa, e eu caí, bati a cabeça muito forte, e a pessoa que estava comigo voou por cima de mim, acredito, né, porque estava mais para frente, e eu bati a cabeça muito forte aqui, e eu sei disso aí porque no hospital tudo, né, depois eu fiquei sabendo, o capacete que eu vi, tudo, a moto, o estado da moto. Bom, do acidente eu não lembro nada. Isso foi uma segunda-feira, era 12:30, mais ou menos, assim, que eu tinha olhado no relógio, a lembrança que eu tenho. E eu fui me acordar na terça-feira, de tarde, 6 horas, 7 horas, por aí. Mas, nesse período aí, nesse tempo de 24 horas e pouco, né, 24, 30 horas, vamos dizer, aconteceu algo assim que, vamos dizer assim, um sobrenatural, alguma coisa que não está no nosso espaço físico aqui, nem na nossa matemática.
porque eu me lembro bem, é uma coisa tão, assim, tão clara, né? Eu estava acima, digamos assim, 30 metros de altura, mais ou menos, onde eu vi a moto, eu estava embaixo da moto, e a mulher que estava comigo estava para frente. Ela não estava desacordada porque ela estava gritando. Assim também não fiquei surpreso, assim, de ver aquilo ali. Para mim, não, na hora, assim, não... Para mim foi normal, assim, né? Dentro do que eu estava vendo, assim, não estava nada de... Depois, né, mas é uma coisa tudo paralelo, junto. Eu me vi dentro de uma escuridão, muito densa. Uma escuridão. Não era, para mim não era um túnel, assim, uma caverna, não sei. Dá a entender, até parece que é um túnel, assim, mas não sei se é um túnel, o que é. É uma escuridão. Nessa escuridão, eu tive um medo muito forte, que eu diria assim que nesse corpo físico não suportaria esse medo, essa angústia. Outra coisa também que passou muito rápido, assim, não foi um filme, mas digamos assim, uma lembrança, assim, alguma coisa assim, foi da minha parte egoísta, da minha parte de querer almejar, vamos dizer, uma fama, ou a riqueza, alguma coisa assim. A parte egoísta minha, materialista, nessa escuridão, foi o que eu senti. E o medo é insuportável. Na sequência, apareceu uma luz. Aí eu não sei se eu fui em direção à luz, ou se a luz estava vindo, não sei. Sei que ela foi aumentando, aquele medo que eu tinha estava passando, conforme ia aumentando essa luz, aquele medo, aquela angústia, aquele pavor, ia passando. E de repente, assim, não existia mais a escuridão. E eu me vi, ou estava, né? É tão complexo as coisas. Eu estava dentro de uma cidade, ou do lado dela, ou dentro, não sei. Uma cidade, nada a ver com cidade comparado com as nossas. Ela era muito grande. Eu não vi, mas eu sabia que era muito grande. E é uma coisa assim que não tem como adjetivar ela aqui. Não existe um sinônimo para mim descrever ela. Tinha pessoas de branco, não eram pessoas velhas, não eram pessoas de cor, não eram pessoas asiáticas nem nada, mas também não eram pessoas relacionadas com o nosso mundo aqui. Como assim? É porque a forma deles era uma forma
angelical. O que é uma forma angelical? Eu não sei explicar. É um olhar, a forma, eu vou dizer assim, física deles. Era diferente. Você consegue definir em que aspectos físicos que eram diferentes? Diferente. Diferente porque eles eram perfeitos. Eram perfeitos, assim, eram pessoas, uma perfeição, assim, sabe? Eu caminhei, assim, e tinha um banco, tipo um banco de praça, mas ele era um banco dourado, assim, muito lindo. E eu sentei naquele banco. E nesse momento, assim, eu não tinha lembrança, assim, de nada, assim. Eu apenas admirava, assim, uma alegria, uma paz, assim, muito grande. Uma leveza muito grande. Uma leveza, assim, diferente de carregar esse corpo aqui, uma leveza total. E uma paz muito grande, uma alegria muito grande. E daí eu sentei, eu posso falar, assim, tudo do que eu vi, assim, eu posso detalhar tudo. Por favor, detalhe. Eu sentei e comecei a admirar. O interessante é que eu não sentia que era uma pessoa estranha nesse lugar. Tinha pássaros, muitos pássaros coloridos, árvores, tipo praças, assim, lagos, pessoas que não falaram comigo, porém passavam por mim e sorriam, né? E aquilo me dava uma paz muito grande, aquilo lá. E eu estava contemplando aquilo. Eu contemplava, eu era um admirador. O interessante, assim, que eu estou admirando, mas não está, assim, surpreso, assim, sabe, de estar ali, sabe? Como sair daqui para uma outra cidade e a pessoa se sentir, eu nunca tive aqui, eu sou um estranho aqui. Não, completamente oposto disso. E muitas borboletas que eu vi, borboletas de cores, né? Eu não sei dimensionar, assim, a altura e comprimento das coisas, assim, né? Porque era muito alto e muito comprido. Não sei dimensionar isso aí. O que era alto e comprido? Era as edificações. Vamos fazer uma comparação de um palácio, alguma coisa assim. Algum palácio, uma arquitetura assim. Porém, muito perfeito, muito grande, muito exuberante. Eram prédios, eram palácios, eram casas, ou era de tudo um pouco? Era palácios, eram torres altas, ruas. De alguma forma, lembravam as edificações daqui ou não? Não lembrava. Nem o material também. Era muito diferente. Eu fiquei sentado, eu admirava aquilo, eu olhava para um gramado que tinha, com árvores, tipo uma praça, assim, e tinha água, lagos, assim, pessoas, bastante pessoas. Não vi mulher também, não sei porquê. Acho que não faz parte do nosso plano físico aqui. O que não faz parte do nosso plano físico? As pessoas, eu acredito que não fazem parte desse plano físico.
eles tinham uma forma, como eu já falei antes, uma forma angelical, assim, pessoas não eram daqui. Não existe o amanhã, não existe o tempo, porque eu poderia escrever até um livro a respeito de tudo, né? De tudo que eu estava vendo, detalhe por detalhe, coisa. Eu me lembro que eu olhei para minha mão, olhei para a mão, eu tenho uma cicatriz aqui que eu cortei há muito tempo atrás, uma cicatriz que eu cortei no motor, e eu me lembro de ter olhado assim, não ter visto essa cicatriz, né? O que eu vou dizer mais? Pontes pequenos, como arcos, assim. As árvores, é um verde que eu não consigo produzir no meu trabalho. Nada que eu vá usar para assemelhar com o que eu vi, com todas as tintas que eu trabalho há anos com isso. Então eu não poderia pintar. Eu fiz uma pintura aqui que seria um paralelo. Eu não sei se eu posso mostrar. Pode mostrar. Vou mostrar. Seria essa pintura. Inclusive, essa pintura aqui também, para mim, tem muito, assim, tem algo para mim, né, que quer dizer alguma coisa, né, mas isso é uma coisa que está dentro de mim. Aquela outra pintura, você pode mostrar de novo, por favor? Essa figura seria uma das figuras angelicais que você se referiu? Mais ou menos. Há uma porta aqui que assim como eu acredito hoje eu acredito, porque eu nunca acreditei em nada, né? O paralelo. Essas pessoas, elas conseguem ver a gente. Nós não conseguimos ver. Porque eu sinto a presença deles. Você estava naquele banco enxergando essas coisas. Então, o que aconteceu? Bom, ninguém me falou nada, não foi uma voz nem nada, sabe? E também não foi assim uma ordem, foi um pedido, né? Um pedido que eu tinha que regressar. Quando houve esse pedido, assim, ninguém falou nada também. Eu me dei conta dos filhos meus daqui, né? Aquilo me abriu, assim, sabe? Só que tinha um detalhe, assim, eu não queria voltar. Eu não queria sair de lá. Não foi uma ordem, assim, não, tu vai e acabou. Não, foi um pedido. Assim como eu não quis sair de lá, também eu não disse que não sairia. Eu falo de lá, mas de lá, a gente está num universo paralelo. Se a gente procurar enxergar esse lugar, a gente não vai enxergar nunca. É interessante que eu nunca fui religioso, nem nada, né? Eu acreditava no macaco, né? O macaco, daí, chegou a ser o que a gente é. Hoje, minha visão é totalmente diferente a respeito disso. E quando
você sentiu esse pedido? Foi dentro da sua cabeça? Foi algo, não foi uma coisa dita em português, nem em inglês, nem foi um pedido, tipo um sentimento. Então você nem saber se era um homem ou uma mulher? Não, era, para mim era Deus, né? O Criador. E aí, você ouviu isso, imediatamente pensou nos filhos? Mas também não tinha como, assim, eu dizer não, assim, não tinha. Não foi uma ordem, foi um pedido. Eu não quis, mas ao mesmo tempo eu acatei, né? E quando eu me liberei, assim, vamos dizer que eu me liberei de querer ficar lá, de permanecer nesse lugar, eu acordei, eu estava no hospital. Assim, no instante. Assim. Quando você retornou ao corpo, você já retornou com lembrança total dessa experiência fora do corpo? Sim. Você contou imediatamente para alguém? Não contei nada. Eu, de repente, estava num quarto, estava minha irmã, meu irmão, filho meu, ali. Eu não sei o que tinha acontecido. Não tinha lembrança de nada do que tinha acontecido, não sabia o que estava fazendo ali, por que eu estava ali. Você estranhou estar de volta ao corpo? Muito. É pesado. É pesado. É pesado, é feio, né? Aquela sensação que eu tive de leveza, né? Não que eu voaria nem nada, mas de leveza, de não ter dor, não sentir dor, nada, e aquela leveza, daí, ao contrário de tudo, nesse corpo, o peso, a dor, me acordei com dor, né? Eu acho que de repente já tinham feito alguma medicação, não sei, né? Porque eu fiquei uma semana no hospital, acho que nem isso, e daí eu me lembro que no hospital lá eles me davam muito remédio para dor, né? Me medicavam bastante, assim. E o que você fez com essa lembrança do sobrenatural? Você guardou para você? Você achou que não devia falar? Ou você falou para alguém? Não, eu tentei falar para o meu filho uma vez e não foi possível. É muito difícil de falar. Essa é a primeira vez que você está falando para muitas pessoas? Assim, dessa maneira, detalhadamente, assim. Nunca falei. Ou melhor, tentei falar. Eu tive uma depressão daí, sabe? Eu tive uma depressão muito grande, eu parei de pintar. Eu parei completamente, assim, sabe? Eu vi o ser humano, assim, geral, assim, muito pobre. Aquilo me abateu muito, assim. Você pode definir um pouco melhor esse pobre? Pobre de tudo. Pobre de egoísmo, o melhor, rico de egoísmo, né? Pobre de bondade,
materialismo, a ciência para mim não tinha valor, livro para mim não tinha valor nenhum, nada assim, nada preenchia para mim, nada. Eu não via uma televisão, eu tive que me conformar com o tempo, a sobreviver de novo nesse corpo. Muitas pessoas comentam que quando elas voltam, é como se a porta continuasse entreaberta. Você sente isso? Você já comentou que você sente a presença às vezes, mesmo que você não veja. Mas você sente alguma comunicação com esse outro lado? Não diretamente assim, né? Não tão diretamente. Porque a comunicação que eu tive, assim, era olhares, e as pessoas sorriam para mim. Ninguém conversou comigo. Eles me viam e eu via eles. Eles me sentiam e eu sentia eles. Você diz que você saiu dessa depressão com o tempo, acostumando-se se conformando com o fato de que você precisava aceitar que você estava aqui de volta. Imagine assim, de repente eu nasci dentro de um corpo estragado ali, pesado, doído, quebrado, né, com dor, né. Tudo que eu acreditava no ser humano, tudo que eu acreditava, aquilo não tinha valor mais para mim. Era e continua sendo, né? Só que eu consegui superar isso. É muito pobre. O ser humano, eu estou falando assim de um modo geral, o ser humano é muito pobre. Desde essa época até hoje, você nunca esteve de volta lá em nenhuma situação, até em sonho? Não. Eu fiz 2 cirurgias, eu fraturei a coluna, né? Fraturei a dorsal aqui. Nesse mesmo acidente? No acidente. Só que eu fui fazer a cirurgia em 2015 e 2017. 2015 não aconteceu nada. Eu não fiquei duvidando de nada também, mas fiquei questionando, assim, tá, mas o que aconteceu, assim, né? Por que eu não tive outra vez a experiência? 2017, daí sim, daí foi diferente. Como assim? Você voltou a ter uma experiência? Sim. Não de estar nesse lugar, mas eu estava olhando o relógio, porque a mesa da médicos, qualquer neurocirurgião sabe, né? A gente fica de costa, com as costas viradas para cima, né? Tá. Quando eles falaram que iam me anestesiar, eu estava olhando o relógio. Era 20 para as 8 da manhã. Eles falaram que ia me anestesiar. Tá. Eles me anestesiaram, porém, eu continuei olhando para o relógio. Você já foi anestesiado na posição com as costas para cima? Eu estava anestesiado, eu estava numa cadeira. Depois eles iam me pôr na mesa ali, né? No hospital de clínicas aqui que eu fiz a cirurgia. E eu estava olhando o relógio, né? Eles falaram que como te anestesiar, né? Te dar anestesia. Tá. Só que eu continuei olhando o relógio foi passando, eles me colocaram de cabeça para baixo, porém, eu fiquei olhando o relógio o tempo todo. 20 para as 8, 20 para as 9, 20 para as 10,
20 para as 11, 20 para as 12, 20 para 1. 5 horas de cirurgia. Toda a cirurgia e eu olhando para o relógio. E nesse momento você sentia algo parecido com aquela leveza que você sentiu antes? Sim, sim, sim. Parecia que eu não estava sentindo nada. Né? Quando você estava lá, nessa cidade, nesse local, você se sentiu conectado àquilo tudo como se você fizesse parte daquilo tudo? Sim, sim, me senti. No momento, até eu perceber aquela voz, eu estava conectado. Eu me senti conectado. E naquele momento que você estava conectado, você sentia que você tinha acesso a um conhecimento maior do que você tinha aqui? Muito maior. Muito maior. Como se essa conectividade permitisse você compartilhar esse conhecimento com aquelas pessoas, ou seja, o conhecimento delas era também seu conhecimento? Que eu posso dizer, esse lugar, eu não vi o tamanho do lugar, mas eu sabia que era muito grande. Sabia que era muito grande, eu sabia que não existia a noite, eu sabia que não existia o amanhã. Pois é, você fala que o tempo era diferente, que não existia, mas o espaço você está falando de um jeito que se assemelha ao nosso, ou não? É a maneira, eu tenho que transmitir da maneira que as pessoas vão entender. Quando você queria olhar para um lado ou para o outro, você sentia que você precisava virar ou você tinha uma visão? Não sentia isso, não sentia. Mas você disse que você olhou para sua mão. Você sentia que você tinha um corpo inteiro e que esse corpo, ele de alguma forma se assemelhava ao corpo das pessoas que estavam lá? Sim, porque assim, eu consegui ver a minha mão, eu tenho uma cicatriz bem grande na mão, e eu não via a cicatriz. E você estava também com vestes brancas como eles? Sim. Você disse que você não viu mulheres, você não viu negros, você não viu asiáticos, você não viu crianças? Não. Você não viu velhos? De que forma você entendeu essa particularidade do que você viu? Bom, eu vou falar uma coisa assim que eu não acreditava. Vamos dizer que seriam anjos. Eu vou usar essa palavra, anjos. Agora, você identificava eles como sendo brancos, loiros, morenos, de alguma forma, ou simplesmente não havia como classificá-los como uma etnia, porque eles eram anjos? A pele, parece que tinha um brilho. Parece que tinha um brilho, parece que as pessoas tinham um brilho, assim. É um brilho que envolvia o corpo ou era simplesmente uma pele brilhosa? É tipo uma pele, assim. É. E você sentia esse brilho na sua pele também? Não. Você teve alguma percepção de futuro? Não, eu não tive percepção de futuro, porque não existe futuro. Não existe o futuro lá? Não existe futuro. Então, mas vamos falar sobre isso, porque essa questão ela volta. Porque se fala que não existe futuro, no entanto, você estava lá, depois você sentiu uma mensagem e depois você voltou. Isso estabelece uma sequência de acontecimentos. Uma ordem. Essa ordem tem a ver com o que nós definimos como tempo. Então, como é que fica isso com a afirmação de que não existe o futuro? Eu diria assim, não futuro, esse futuro nosso aqui físico, né? Mas a gente está dentro de um círculo, dentro de uma eternidade. Ninguém vai dizer amanhã, ou daqui 10 horas, ou daqui 50 horas, ou daqui um mês. Agora aqui sim, aqui a gente fica marcando tempo. Quando você estava lá,
teve uma sequência de acontecimentos? Não, a sequência teve. O tempo que eu me refiro, que não existe lá, é esse tempo que existe aqui. Você estava sem peso, você flutuava, você sentia isso? Não, eu me senti leve. Mas você sentia que você andava, como aqui. Sim, mais leve. E você então se lembra do contato com o chão? Sim. Você estava de pés descalços. Pé descalço. E o que você sentia? Eu sentia algo macio, assim, quando pisava. Não tinha um impacto, assim, da nossa lei física. Você falou em universos paralelos, ou mundos paralelos. Isso eu acredito. Quando você fala em universos paralelos, você imagina que haja uma interação entre eles? Existe mais de um universo paralelo. Eu tive em um universo paralelo. Esse foi um conhecimento que você adquiriu quando estava lá? Ou é uma conclusão racional depois que você voltou? Isso é uma coisa que, no caso, eu adquiri lá, esse entendimento. Então, esses universos paralelos, eles interagem entre si eventualmente? De certa forma, sim. Apesar do nosso universo aqui não ter... a gente não ter a capacidade física de ver, porém, eles conseguem ver a gente. Você diria hoje, com essa sua nova compreensão de tudo isso, que tudo isso é uma grande estrutura organizada? É muito organizado. É a plenitude. E você sente que existe, por exemplo, tinha alguém cuidando de você, tanto é que fez você saber que deveria voltar, então era alguém que tinha uma responsabilidade junto a você. Sim. E você sente que acima desse alguém tem outro alguém? Hoje eu faço muita ligação, muitas coisas com a Bíblia, né? Não sou religioso, né? Vou deixar bem claro. E não fiquei religioso também, pelo contrário. O ser de luz, esse é o Criador, que ele criou esse nosso universo e esses universos paralelos. Assim como eu tive na escuridão, que é um outro universo paralelo, né? Não sei porquê, mas eu tive que passar ali para aprender alguma coisa. E eu passei por ali. Você falou num certo momento que o que acontece não está na nossa matemática. Não está na nossa matemática. É difícil, assim, eu explicar. A física também não é a mesma coisa. Esse medo que você sentiu na escuridão, você comentou que o corpo físico não aguentaria. Isso é só uma forma de dizer que era um medo difícil até de explicar para a gente? Não, mas se fosse físico, esse medo, eu acredito que a pessoa não ia resistir nesse corpo físico. Essa cidade que você viu quando você entrou naquela luz. Posso falar dessa forma? Quando a luz me tomou por todo. Quando desapareceu, a escuridão não existiu, deixou de existir. Você falou que o banco era dourado. Dourado, Já teve uma experiência em que a pessoa falou que o caminho era dourado. Dourado. Você viu algo mais dourado fora o banco? Sim. As edificações douradas brilhavam muito. Elas todas eram douradas? Todas douradas, dourada, prateada, muito lindo. Muitas pessoas falam num sentimento de amor, um amor que a gente não sabe definir aqui. É um amor imensurável, né? Porque você falou em paz e alegria, mas acho que não tinha falado dessa palavra.
Qual o sentido que faz isso para você, essa palavra nessa experiência? O amor é aquilo que pega para ti, te acolhe, seguido de uma paz, de uma alegria, né? De saber que tu não tá só. Então, isso é interessante. Alguns depoimentos falam nisso, como se fosse importante nós sabermos que nunca estamos sós. Você sentiu isso também? Eu tenho certeza, convicção que eu estou conversando aqui contigo e eu sei que tem pessoas aqui me escutando. E você sente que tem alguma pessoa com alguma responsabilidade com relação a você? Cuida de mim assim como eu cuido dos meus filhos, da minha netinha, meus netinhos eu tenho. Eu passei 5 anos mais ou menos sem trabalhar e sem poder falar isso aí. Eu passei por psiquiatra, tudo, e fui tentar falar para uma psiquiatra. Daí ela disse, tu tá doente, né? Então daí eu parei de falar, porque toda vez que eu falar para alguém vai me dizer que eu tô louco ou que eu tô doente, né? Mas eu consegui sobreviver a isso tudo, né? Porque eu tenho 2 filhos, daí veio minha netinha primeiro, né? Que fez 6 aninhos agora. E eu passo a minha vida exclusiva para eles, né? Não fico adquirindo coisa nem nada, assim, material, nada, né? Eu parei de pintar durante 5 anos aí, agora tô pintando e eu retomei, não digo que eu retomei, assim, aquela vida, né? Mas eu tô sobrevivendo. É difícil, assim, de falar até, sabe, porque, de repente, a pessoa pode até ofender, né, e não é meu propósito também de ofender, né, mas a gente é tão pequeno, sabe, tão pequeno, tão sujo, tão pesado, né, e não combina, daí o orgulho, egoísmo, junto com essa sujeira, essa podridão, né, que a gente externamente, assim, tem uma aparência, mas você vai cortar nosso corpo por dentro ali, vai ver que é horrível, né? Então, isso aí foi muito difícil para mim passar esse tempo aí que eu tive que passar aqui, de aceitar de novo isso, porque eu não sabia disso, eu não conhecia isso. Você se sentiu fora do planeta Terra? Totalmente, né? Totalmente. Você não via um sol nesse outro lugar onde você estava? Não tinha sol. Outra coisa também, porque se eu for detalhar tudo assim, eu não tinha sombra. Não tinha sombra, não tinha projeção de sombra, não te queimava. Se aquela luz era muito forte, mas ela não te ofuscava, ela não te machucava, ela não era um colírio. Você sente que de alguma forma nós estamos precisando, ou melhor dizendo, está nos sendo permitido saber mais sobre o que significa existir? Olha, eu falei para o meu filho uma coisa. Meu filho é professor e diretor, né? Professor de filosofia e diretor. Ele é muito inteligente. Eu disse para ele, o nome dele é Daniel. Eu disse, Daniel, a raça humana, os seres humanos, eu não sei se ele vai sobreviver a 50 ou a 100 anos. Alguma coisa vai acontecer. Não sei o que vai acontecer. Isso é o que eu sinto. Eu não sei o que vai acontecer. Não sei se vai acontecer uma epidemia, eu não sei se é espiritual, se é físico,
mas eu não vejo o ser humano há 100 anos aqui. Mas isso é um raciocínio que você faz a partir do que você vê aqui, ou tem a ver com algum conhecimento que você obteve quando você estava lá? É uma informação que eu tenho sem saber o procedimento e sem saber o que é. Sem saber a origem dessa informação? Sem saber a origem eu diria que sim, que veio de lá. Mas eu não sei o que vai acontecer. Mas o que você está falando é de um risco de um extermínio total ou parcial? Ou parcial. Pode ser uma peste, pode ser guerra, não sei. E isso, de alguma forma, tem a ver com aquela pergunta que eu te fiz, de que há um movimento para que nós saibamos mais sobre o que estamos fazendo aqui? O ser humano, ele está cada vez mais agressivo, né? O ser humano é muito agressivo. Ele consegue destruir a casa dele, né? Matar o outro ser humano, isso não tem lógica, né? E sem contar as espécies que estão aí para nos ajudar, para nos cuidar, para tudo, né? E o ser humano está destruindo totalmente. Você diria que em outras dimensões, em outros mundos paralelos, existe uma certa preocupação conosco? Existe, sim. A última pergunta que eu tenho é com relação àquele quadro que você pintou. Nós podemos voltar a olhar para ele? Sim. Você tem uma mulher subindo uma escada em caracol, chegando numa porta. Essa mulher parece ter uma luz em volta dela. Eu gostaria que você destrinchasse cada parte desse quadro. Bom, é uma pintura, né? Não é uma mulher. Não é uma mulher, né? Porque é uma pintura, né? Digamos que essa escada seja a nossa vida aqui. A gente está caminhando nessa escada, no abrir a porta, a gente vai entrar nesse paralelo. Ou na escuridão, ou na luz, algum lugar a gente vai cair. Porque isso é inevitável. A vida, essa vida material aqui, essa vida física nossa, esse corpo aqui é uma prisão. Né? Ele é, de qualquer maneira, ele é uma prisão. Ele é pesado, ele é dolorido, ele é sofrido. Né? Então, a gente tem uma caminhada aqui. E essa mulher, que não é mulher, ela representa cada um de nós? Cada um de nós. E a escadaria é a nossa vida. A porta que vai abrir, ali existe um universo paralelo. Ali a gente vai entrar ou na escuridão ou na luz. E essa luz que eu sentia ver em volta da cabeça dela? Essa luz é o que tem junto com a gente aqui. Levando em consideração as suas duas experiências, principalmente a primeira, que foi tão transformadora, o que você gostaria de deixar quase como um recado para todos nós? Deixar de ser tão egoísta, né? O ser humano é muito egoísta. A pessoa fica juntando coisas, dinheiro, casas, propriedade, carros, e vai ter que partir. Não tem uma lógica para isso, sabe?
não tem uma, assim, é contraditório, porque eu vou partir, né? Eu tinha 2 casas, eu tinha um carro, eu tinha uma moto nova, financeiramente eu estava bem, mas eu queria mais, mas por quê? Se eu vou partir daqui uns dias, se eu vou sair daqui, por que o ser humano é tão egoísta? Né? É tão egoísta, assim, de querer mais, né? Não se satisfaz com o que pode, assim, pode passar o dia a dia, o mês, né? A pessoa quer muito mais. É uma coisa assim, hoje eu não consigo entender por que eu era assim. Você sente algum propósito de nós estarmos aqui? Por que estamos aqui? Aqui, para mim foi uma escola, né? Foi uma escola. O lado sentimental do ser humano, ele vale muito mais. Vale muito mais o lado sentimental, o lado espiritual do ser humano. O caráter, ele não tem preço. De que forma que estar aqui é uma escola? O que significa isso? É para uma evolução? É um aprendizado, né? Pelo menos para mim foi um aprendizado, né? De saber que a gente, ao mesmo tempo, nesse corpo, a gente carrega o mal e carrega o bem ao mesmo tempo. E como é que o mal, às vezes, ele consegue ser tão forte e dominar a gente? Você saberia definir um pouco mais que tipo de aprendizado seria esse? O aprendizado é a humildade. Nós temos que chegar à humildade, sabe? A gente tem que deixar o egoísmo, essas coisas para trás, porque não leva a nada. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toca o sininho que você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?